Boa tarde aos amigos e amigas. Mais um dia aí, mais uma tarde aí, mais uma filmagem. Esse é meu trabalho agora. Vamos focalizar aí mais um assunto aqui. Estamos aqui na Rua da Mangueira, em direção aí a BR-306. Rua da Mangueira. Então a gente vai focalizar no assunto aí sobre eu estava conversando com uma pessoa, ele falando pra mim que frequentava uma igreja, eu não vou falar o nome, né? E ele sofreu muita pressão, digamos assim, ou decepção nessa igreja. E acabou saindo dela. Aí a gente tava comentando sobre isso. E eu falando pra ele, olha irmão, nós vivemos hoje num mundo, numa regência de leis, que existe somente um caminho, que é o caminho do mal. O caminho do bem, ele está fechado. Aí, agora, a partir de agora, se vai ver de forma mais clara essa realidade. O caminho do bem está fechado, irmão. Tem um anjo querubins, foi colocado ali. O mesmo anjo que foi colocado no jardim do Éden, para que ninguém trilhasse aquele caminho e comesse da árvore da vida. Está escrito na Bíblia isso aí. Então esse caminho está fechado ainda. E para você trilhar por ele, você tem que derrotar esse anjo, o anjo querubins, para você trilhar por esse caminho. Então esse anjo querubins é o próprio diabo, irmão. É o diabo. Então o caminho do mal está aberto, está livre para todo mundo trilhar nele. E essa liberdade ela é dada pela regência das leis corruptivas dos políticos de Moisés. E aí o caminho do bem está fechado. Você não pode trilhar no caminho do bem. Inclusive as igrejas, as pessoas, você fala assim, mas por que as pessoas, as igrejas têm liberdade para cultuar, para ler a Bíblia? É porque antes da revelação do reino de Cristo, que apresenta o caminho do bem, da lei incorruptível de Cristo, o bem está associado ao mal. E aí o próprio diabo, ele se apresenta como o caminho do bem para enganar os crentes, para enganar as pessoas que querem servir a Deus. Você pode ver que a lei que impera nessas igrejas é a lei corruptível dos políticos de Moisés. Portanto, é a lei corruptível de homem, não é a lei de Deus. E não tem como esses homens apresentar a você o caminho real do bem. E apresenta o caminho do bem, mas ele é falso. Ele é fraudulento. Então, agora está se revelando de forma clara o caminho do bem, que desmascara praticamente a fraude. E o inimigo está desesperado. E a partir de agora, irmão, essas igrejas aí, para servir a Deus, vai ficar mais difícil. Por quê? Porque a doutrina delas, que impera nela, vai ser desmascarada, como do diabo, como do capeta, não de Deus.
para que as pessoas vejam o caminho certo, o caminho real, o caminho da vida que vai ser aberto agora com o nosso trabalho. Então, por que que a gente enfrenta muita perseguição, muita afronta? E nas igrejas também muitos crentes estão apresentando perseguição e afronta. Aquilo ali tudo é provocado pelo querubins que foi colocado ali. Você tem que derrotar ele. Jesus derrotou ele. E você só derrota ele através do comportamento de Cristo, com a regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Então eu sou o primeiro a ser colocado por Deus para abrir o caminho. Então, se você quiser abrir o caminho do bem, derrotar o anjo querubins, é através desse projeto nosso. Nas igrejas que opera, você não tem capacidade de derrotar o querubins, o anjo querubins. Porque foi nós que fomos enviados para estar à frente de tudo isso, todo esse projeto, para derrotar o anjo, enfraquecer o poder dele, assim como Jesus derrotou ele, né? E abrir o caminho, digamos assim, do bem a todos. Aí vai ficar dois caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal. Atualmente eles apresentam, o inimigo ele apresenta dois caminhos, do bem e do mal. Mas o caminho do bem é falso. O do mal é verdadeiro, agora o do bem é falso, é só para enganar as pessoas. Então, que fique bem claro isso para você, que está surgindo agora o outro caminho, que é o caminho do bem. Porque o caminho do mal, ele está aberto. E todos têm que trilhar nele. A regência das leis corruptíveis, bom dia, irmã, ela apresenta uma direção, ali é um caminho. E todos são obrigados a obedecer essas leis, portanto é o caminho do mal, que apresenta também o bem, como eu falei agora há pouco, mas é falso. O caminho do bem ele é falso, porque ele está associado ao mal. Deus, ele é imparcial, irmão, o Deus verdadeiro. E esse Deus que é apresentado aí, nessa falsificação, ele é um Deus parcial, ou seja, ele está associado ao mal. Portanto, não é o verdadeiro Deus, é um Deus falso. É uma fraude que foi criada para enganar os crentes. Então, se você é crente, irmão, se você busca a igreja, a única saída para que você possa acessar o caminho do bem, gerando assim uma nova sociedade separada do mal, é esse nosso projeto. Não tente em outro lugar, porque é falso, fraudulento. É um caminho falso. Somente nós temos o caminho verdadeiro para você. Por isso que esse trabalho nosso não cresce, irmão. Ele é perseguido, ele é afrontado, ele é vigiado em todos os lados. Porque ele traz a realidade para as pessoas, a verdade, a paz, o amor, o caminho do bem. Então, se decida logo para esse trabalho, para nos ajudar, para que o caminho do bem seja aberto mais a mais, porque o inimigo já está derrotado. Jesus derrotou ele. Tarefa mais difícil Jesus já fez, irmão, foi derrotar ele. Ou seja, abrir um caminho, o caminho do bem. Aquele anjo querubins, ele foi derrotado por Jesus. Foi o primeiro que derrotou ele. Nós somos o segundo. E para você derrotar ele, você tem que adotar a regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Amar a Deus e amar o seu próximo. Você tem que adotar essas duas regras. Aí sim você derrota o anjo querubins. O rio já está bem seco. Hoje nós vamos passar aí. Nós vamos passar em frente à Mercearia Lago hoje.
e descer na Avenida Mearim. Então esse anjo, ele vai ser derrotado agora mais a mais. E aí tá o desespero dele nas igrejas, irmão. Esse irmão falou pra mim que ele teve muita dificuldade na igreja. Ele saiu da igreja porque não suportou a pressão, né? A perseguição. E eu creio que muitos crentes, irmão, estão sendo terrivelmente perseguidos nas igrejas. Nós vamos passar na... Ih, tá cheio de lama ainda, hein? Na Avenida Mearim. Tá seca aqui, mas tem lama pra caramba. Não sei se vai dar pra andar de bicicleta aí não. Tem lama pra caramba aqui, né? Tá liso, ó. Não vai dar não. Vou voltar. Melar tudo aí. Então, melar de lama nada. A correia da bicicleta caiu. Então, irmão, aquele irmão, ele deu uma visão pra mim do que tá se realizando nessas igrejas aí. Muita pressão, porque a verdade está sendo revelada, a fraude está sendo revelada, o engano que opera lá. Isso aqui é a rampa da avenida, dá acesso à Avenida Mearim. Eu vou voltar pela Dom Pedro II e ver se nós desce lá na Avenida Mearim, para aquela outra rua ali. Então, se você tá numa igreja, desista dela logo. Desista dessa igreja logo. E aí você vai começar já a passar pro nosso lado. Mais rapidamente você vai derrotar esse anjo. Vai enfraquecer ele. Porque você continuar nessas igrejas aí, você continua dando força pro inimigo. Continua dando força pro anjo que derrotou essas igrejas. Porque já tá bem claro, irmão. Só não vê quem não quer. De um lado, as leis corruptivas de Moisés e dos políticos, que opera, que impera. Você pode ver que todas as igrejas hoje estão na regência dessas duas leis. As mesmas leis que crucificaram Jesus e os apóstolos. Lama ali tá bom aqui, ainda tem lama aí. Já deram uma limpada já na Avenida Mearim. Então, do outro lado, o caminho do bem, ainda para ser aberto, que não foi aberto ainda, na regência das leis, da lei incorruptível de Cristo, que é a Avenida Mearim, gente, ó. Tá seca já dá para trafegar já. É muito entulho já, estão tirando os entulhos já. Então, irmão, se decida pro lado do caminho do bem, para nos ajudar a abrir esse caminho mais rápido. Porque a gente tá tendo dificuldade para abrir esse caminho, para derrotar esse anjo, porque a gente tá sozinho. Lutando aí dia e noite. Falando aí na internet. E agora fazendo filmagem nas ruas da cidade. Apresentando a versão real. É aqui que esse trabalho se originou. O trabalho se originou aqui. O trabalho. Essa cidade. Por isso que a gente está divulgando ele, fazendo filmagem na cidade. Para você ver, né? Porque aí você vê a cidade e vê também a personalidade do projeto que se originou aqui. Desde 2002 a gente se encontra aqui, irmão. A gente passou aí 7 anos escrevendo esses escritos que hoje a gente está divulgando na internet, no Facebook, no TikTok, no Kawaii, no Instagram, no
e no YouTube. A riqueza de conhecimento não foi divulgado tudo ainda. É muita informação, não foi divulgado tudo. Ainda tá cheio de balneário. E tudo foi escrito aqui. Se originou tudo aqui. É um trabalho revolucionante que mexe com muita coisa, porque abala a estrutura dos poderes. Porque se trata de um poder. Você pode ver que o poder que nós temos, irmão, ele não é terreno. Ele não é terreno, portanto, é o fundamento da terra. O fundamento da terra. Que é o céu, né, irmão? É o fundamento de todo o sistema, irmão, né? Então, irmão, é um projeto grande, mas difícil se estabelecer. Então, uma outra coisa, ele vai se estabelecer aqui definitivamente. Não é um trabalho provisório, é um trabalho definitivo. Ele veio para ficar, irmão, né? Ficar, o resto, nós estamos no final dos tempos, então agora não tem como ele sair mais daqui da terra. Ele só vai sair daqui no último dia, quando tudo for consumado. Resgatando um povo através da vinda de Cristo. Porque o rei é Jesus. O rei, ele não está aqui, ele está no céu, mas ele tem o Consolador hoje, que é o Espírito Santo, e o servo dele. Então ele nos enviou para fazer esses projetos aí, para salvar um povo da grande tribulação e preparar também um povo para a salvação eterna, quando ele vir resgatar esse povo. Então é um projeto gigantesco, irmão. Porque nós apresentamos, irmão, você pode ver que nós apresentamos uma moeda privada. Essa moeda privada, ela é terrena, para poder dar apoio financeiro, diga, suporte nos negócios daqueles que aderirem a esse projeto. Então é uma solução terrena. Para quê? Para essas pessoas poderem passar pela grande tribulação, estabilizar os seus negócios. Você pode ver, irmão, que hoje, por que as igrejas estão tudo falsificadas? É porque os pastores quiseram falsificar ela? Claro que não. Claro que não. Elas se tornaram tudo falsificadas, porque elas foram obrigadas a se falsificar para poder se edificar sobre a terra. Não é projeto de pastores, não. É a consequência do domínio do império da morte na terra, na regência das leis corruptíveis dos políticos de Moisés. Mas agora chegou o reino de Cristo para mudar tudo, para estabelecer a ordem e resgatar um povo zeloso, especial e de boas obras. Então, se você faz parte desse povo, una-se o mais rápido possível a nós. Porque quanto mais rápido você se une a nós, mais rápido vai vir a vitória, a sua liberdade, de sua família e de todos aqueles que querem ser salvos. Esse aqui, porque aqui é contramão. Então, irmão, é isso aí. A gente desce aqui e depois sobe, né? Que eu tô sem peso hoje. Acho que vai dar para subir hoje, né? Hoje nós passamos um traçado diferente, com ideias também diferenciadas. O assunto de hoje, a base foi o questionamento de um irmão, né? Que conversou comigo sobre isso. Sobre ele estar numa igreja e sofreu terríveis perseguições que acabou saindo dela. E hoje eu presencio, mesmo eu não estando em uma igreja, eu presencio essas perseguições. Porque o inimigo está desesperado, irmão. O desespero dele é notado mesmo, não tem como não notar. Se eu tivesse numa igreja, com certeza eu já teria saído de lá. Com certeza, porque o controle das igrejas
que opera nas igrejas é o controle das leis corruptíveis. Todos estão reféns dessas leis. Então, nessas igrejas que opera, a ordem que impera é do controle das leis corruptíveis. E se identifica também através da forma de comando do maior para o menor, ou seja, do pastor para o membro. É terreno essa forma de comando. E quando elas sofrerem a reforma disciplinar, caso eles aceitarem, vai se estabelecer um comando conjugado, com duas ordens divergentes. Do pastor para o membro e do membro para o pastor. Comando conjugado. Quando nós abrimos a igreja, nós vamos estabelecer essa forma de comando. Aí duas leis corruptivas dos políticos e de Moisés, a forma de comando vai ser do maior para o menor, dentro das igrejas. E a forma de comando do menor para o maior, que é a lei incorruptível de Cristo, ela vai operar fora e dentro das igrejas. Ela vai operar fora e dentro das igrejas. E a função dela, desses membros, será obedecer a ordem ou não. A função dos membros dessa igreja, dessa doutrina da lei incorruptível de Cristo, não é da ordem, é obedecer ou não. E aí vai se estabelecer duas ordens divergentes. Só que uma vai controlar a outra. Isso mesmo. Uma ordem vai controlar a outra. De que maneira? Aquela ordem do maior para o menor, ou seja, do pastor para o membro, ele vai dar ordem. Aí aquele que tem um outro comando do menor para o maior vai receber aquela ordem. Aí ele vai consultar a Deus. Se Deus falar para ele obedecer, ele obedece. Se Deus falar para ele não obedecer, ele não obedece. Aí, quando Deus falar para ele obedecer a ordem, ele estabelece aquele que deu a ordem, ou seja, o domínio dele. Quando Deus falar para ele não obedecer, aí ele estabelece a ordem de não obedecer, ou seja, a ordem do menor para o maior. Então ele vai estabelecer as duas ordens, obedecendo ou não obedecendo. Isso conforme a direção de Deus, irmão. Então um sistema inteligente de comando que vai imperar dentro das igrejas inicialmente e vai se estender na área comercial, nos governos. E por que isso? É porque é um tipo de comando conjugado, irmão, com duas ordens. Ou seja, ele é um tipo de comando sofisticado, apropriado, digamos assim, para passar pela grande tribulação. Por exemplo, quando os reis surgir as guerras, e os reis, os superiores for atracados, ele vai ter o suporte dos inferiores. Porque é dois comandos, não é um só. Do mesmo jeito é na área financeira, por exemplo. Vai circular duas moedas, moeda pública e moeda privada. E aí quando a moeda pública se desvalorizar, né? E aí a moeda privada continua valorizada, dando estabilidade financeira à economia. Então isso aí é a única maneira de passar pela grande tribulação. Por isso que a gente tem que estabelecer esse modelo em toda a terra, irmão. Porque o lugar que não aceita esse modelo, quando as guerras virem, ele vai ser totalmente destruído. A economia, os poderes, tudo é destruído.
Porque não tem essa proteção, essa capacidade de proteção. Então, é assim que vai funcionar. Deus, irmão, sabe o que faz. Tudo que Deus faz, Ele faz com inteligência. Porque Ele é sábio, Ele é Senhor da guerra, irmão. Toda a sabedoria se encontra em Deus. Então, todo esse nosso projeto, irmão, ele tem um sentido. Ele não está aí por acaso. Você pode ver que tudo se encaixa, as nossas informações, tudo se encaixa uma na outra acerca do projeto de Deus. O comando conjugado, a moeda pública e privada, também como julgada a economia, que é uma forma sofisticada, digamos assim, de proteção. E aí, quem tiver essa proteção vai passar de forma espetacular pela grande tribulação, que é a terceira guerra mundial, onde provavelmente 1/3 da população da Terra vai perecer na grande tribulação. Então, é informação importantíssima para você ficar bem informado, irmão. E antes que você se informe mais ainda, ixi, mano, se decida logo, mas o cara me atropelava, hein? Passou o vento aqui, hein? Se decida logo para essa riqueza de conhecimento, irmão. Para essas maravilhas. Tá doido, não tá? Passou, chegou o vento, deu em mim. Então, irmão, se decida logo por essa riqueza, essas maravilhas que nós temos, para que você seja salvo com a sua família. Se prepare antes, né? Porque de repente pode ser tarde demais. A gente vai encerrar por aqui, irmão, nossa filmagem. Em nome de Jesus.